Às vezes a gente pensa que está elevando a nossa consciência, mas na verdade a gente está se afastando dela. Você já sentiu que não estava por aqui? Que a mente parece se desligar e o corpo vai assim pelo automático? Esse estado ele pode até parecer espiritual, como se fosse uma pausa linda. Mas na verdade ele é uma forma da alma dizer: eu não consigo mais sustentar, sentir tudo isso que eu estou passando nesse momento. Hoje eu quero conversar com você sobre a dissociação. Não como um julgamento, mas sim como uma percepção, reconhecer como ele tenta nos proteger, mas perceber que também é possível a gente retornar com mais presença pro aqui e pro agora. Porque espiritualmente também é isso. É voltar para a Terra quando o espírito quer sair dela. A dissociação ele é um estado que a gente entra e o primeiro momento que a gente percebe isso, vou te falar como, né? A nossa visão, ela fica assim, ó, cega. Você tá olhando, mas você não tá vendo. Sabe quando alguém vem e fala assim, acorda? Né? Essa visão, ela começa a ficar mais frequente, né? Então, eu tô aqui falando com você, eu tô olhando ali, mas eu não tô vendo. E você pode começar a identificar isso. Geralmente, ela vem carregada de um momento de muita dificuldade, mais turbulência, as coisas estão difíceis, então o cérebro, ele começa, a mente, né, ela começa a dar uma desligada. E se a gente tem esse repertório espiritual, isso acaba sendo até um convite muito gostoso pra gente, do tipo, fica aqui embebido nesse nessa maneira desatenta de viver a vida, nessa maneira de não tá sentindo muito as coisas, né? Vão te tirando disso aos poucos. Isso é um respiro que a alma vai dando, né? Só que é necessário que a gente volte para o momento presente, porque isso começa a criar algumas problemáticas. Mais superficialmente, digamos, mais materialmente, né? É a questão da gente sofrer acidentes, da gente não estar percebendo o que está acontecendo, da vida passar pelos nossos olhos e a gente não tá realmente experienciando ela. E despertar depois de vários meses nesse estado, isso é normal, tá? Eu faço essa partilha com essa sabedoria, porque eu passei por isso. Então, além de estudar, eu vivi na pele. Então, eu tive um episódio de 7 meses, né, que eu fiquei nesse estado de dissociação, que pode vir junto com a despersonalização que a gente ouve bastante, que é se olhar no espelho e não se reconhecer, olhar assim pro cabelo e não reconhecer, né? Depois, quando eu acordei, eu pensava assim, né? Eu falava, nossa, como que eu conseguia, né? Andar, viver, porque eu continuei fazendo as coisas normalmente, só que eu não estava ali presente, né? Isso lembra muito também, vou trazer aqui para quem gosta de comparar todos os ramos, né? O 7 de copas do tarô, que ele vai falar dessa parte ilusória da mente, né? Que nos convida a ser criativos, mas pode se tornar uma perdição também, se a gente vive só num campo mental. E a dissociação em si, ela pode ou não vir carregada de você justificar o processo que você está enfrentando como algo espiritual, né? Então você tá numa brisa, você tá numa elevação, mas na verdade não há consciência nesse processo, há a fuga, né? A fuga da consciência, a fuga da noção, a fuga da percepção do que realmente está acontecendo com você, para tentar diminuir a dor que tá tão latente internamente, né? Então, encarar esse processo de dissociação, para quem passa, não é tão fácil, mas nos mostra e vem nos mostrar a necessidade de se aterrar. Aí um outro papo, né? O grounding, o aterramento. O ground não é só a gente pisar o pé na terra, a gente vai falar mais sobre isso, mas é sobre a gente estar presente no aqui e no agora. Parar com essa visão turva, né? Ou acorda. Um chacoalhão para retornar. Com muito respeito, sem julgamento, não é errado, mas a gente é ser humano, está propício a isso, né? Esses lados precisam ser cuidados e acolhidos e entendidos. Por que que eu fujo? Por que que dói? Porque eu não estou sustentando isso. Talvez o ato até de sustentar muitas coisas por um longo período fez essa sobrecarga. E esse momento de esvair a consciência e achar que
um plano astral, uma ideia, um pensamento, um vislumbre, ele satisfaz mais do que estar presente na Terra. E isso pode se sustentar por grandes períodos, como eu comentei. Eu consegui ficar 7 meses nesse processo. Provavelmente existiram pessoas que ficaram muito mais, né? Talvez uma vida. E quando a gente volta, que eu acho que é o processo mais difícil, porque exige muita coragem, né? Não tem mais para onde você fugir, porque aí você tem que assumir de novo a responsabilidade. E é recomeçar tudo de novo, sabe? É você perceber o tempo que foi perdido, é você perceber o que você fez consigo mesmo, consigo mesma. Não há culpados, nem você é um culpado, entende? Mas isso te acometeu. Então, depois é necessário vir para a vida com muito mais calma, com muito mais presença, respeitar mesmo assim os seus limites, se afastar do que for necessário, né? Se precisar realmente mudar a sua vida e precisar de ajuda de pessoas, ou seja, sair de um lugar, sair de um trabalho, mudar a rotina para você conseguir se reintegrar consigo, né? Se associar consigo de novo e com o mundo, com o planeta, com o aqui e o agora, é o passo a ser dado após tudo isso e exige muita coragem, mas também quando a gente sai, eu acredito que quem enfrentou um tipo de desafio como esse acaba aí sim tendo o retorno da consciência, conseguindo expandir ainda mais a percepção do aqui e do agora, né? O nosso querer, a nossa vontade, a nossa escolha, a nossa mudança, ela faz o encaminhamento da nossa experiência. Então, quando a gente retorna de um processo como esse, com certeza a gente não é o mesmo que quando foi, assim como todas as experiências. Isso que é mágico, né? Então, é um desafio, mas de um grande desafio também nasce uma grande virtude. Esse era o vídeo sobre dissociação. Eu espero ter sido auxílio na tua experiência, que se você não conhecia essa palavra, isso foi uma boa informação para você, que caso você estava passando por um processo parecido, se encontrou nessas palavras, ou no mínimo adicionou algo a mais no seu repertório, para o entendimento de quem está fora de você, como partilha, né, na vida. Eu sou a Yulia, esse é o canal Arte Intuitiva, um projeto independente, autoral, artístico, espiritual, científico, energético, enfim. Seja muito mais do que bem-vindo. Caso seja a sua primeira vez, eu te faço um convite para apoiar o projeto, deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito. Um grande beijo no seu coração, desejo o melhor para você, hoje e sempre.